Olá, mais uma vez, boa tarde e mais uma vez seja muito bem-vindo. Lembrando, que nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente vai começar essa edição falando, de um vídeo que está viralizando na internet e está causando muita polêmica. Isso porque essa gravação, ela mostra uma discussão entre duas passageiras dentro de um avião. E o motivo é que uma mãe pediu para uma outra passageira ceder o lugar dela na janela. E porque a alegação dela é que o filho dela não estava se comportando bem e queria sentar na janela. Ele, inclusive, chorava bastante. Mas a mulher não aceitou aí esse pedido e começou uma grande discussão. Vamos ver. O assunto virou uma grande polêmica nas redes sociais. A gravação foi feita a bordo de um avião e mostra uma confusão entre duas mulheres por causa de um lugar na janela da aeronave. Confira agora nas imagens. Essa pessoa tem algum problema? A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Tô gravando a sua cara. Porque você é empátia com as pessoas. Tudo foi filmado por uma mãe. Ela está muito irritada e o motivo é que a mulher que está sentada ao lado da janela recusou o pedido dela para trocar o lugar no avião. O pedido foi feito porque o filho dela estava chorando e queria sentar ali. A mulher da janela é Jennifer Castro. Ela é xingada a todo momento, mas não esboça reação. O vídeo foi postado pela própria mãe nas redes sociais, mas a estratégia acabou beneficiando Jennifer. Em poucas horas, ela ganhou milhares de seguidores e muitos deram apoio à atitude dela. Jennifer se manifestou sobre o caso em suas redes sociais. Ela disse que a criança estava chorando, pois gostaria de se sentar no seu lugar. Ela alega também que a família já teria um assento na janela e por isso decidiu não aceitar o pedido da mãe. Realmente uma situação muito constrangedora. Então, para falar mais sobre esse assunto, que envolve aí direitos e deveres de quem vive em sociedade, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Gleibe Prete, ele que é professor de Direito, portanto conhece muito bem do assunto. Boa tarde, professor Gleibe. É um grande prazer, uma grande honra recebê-lo no nosso jornal mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, Kleber, nós que ficamos aqui lisonjeados pelo convite e pode ter certeza que esse assunto vai levar muitas informações importantes a quem está nos assistindo e já declaro uma boa tarde a todos também. E doutor, então como especialista em direito, qual é a sua avaliação desse caso aí que a gente acabou de ver? O que deve prevalecer numa situação como essa? Olha só que interessante, numa situação como essa, existe o que nós chamamos de fontes do direito, que a primeira que todo mundo conhece é praticamente a legislação, que no caso da moça que estava sentada no seu lugar na janela, ela comprou e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ela comprou aquela passagem naquele local. E existe uma outra fonte do direito, que são chamados costumes. O que são costumes? Aquilo que normalmente é feito no cotidiano daquela localidade. Vamos lá. Então nós estamos diante de um conflito em que a criança queria sentar exatamente naquele local, por birra ou algo nesse sentido, ou por alguma coisa, enfim, que poderia envolver ali os pais e aquela pessoa. A gente só está vendo, Kleber, uma única situação, que é a câmera da mãe filmando a moça. Só isso. A gente não sabe o que houve anteriormente. Então, sempre num caso de conflito, nós temos que analisar dois lados. Não apenas o da mãe da criança e não apenas o da moça, mas os dois lados. Então, eu volto. Do ponto de vista jurídico, a Jennifer, ela tem que ficar sentada no lugar dela, porque ela comprou é aquilo que realmente ela se pactuou junto com a empresa de aviação. Mas tem o lado cultural, o lado costumeiro, em que muitas vezes é o bom senso. Ou seja, será que meu filho pode sentar 5, 10 minutinhos aí nessa janela, assim que ele apaziguar, a gente volta aos lugares anteriores? Vamos ter a empatia? Então, o caráter tanto legal quanto o caráter social. Eu acho que houve aí um conflito, ou seja, não no aspecto jurídico, porque esse é fato. Ela tem que ficar sentada no seu lugar mesmo, diante do seu direito. Mas será que houve, Kleber, esse aspecto entre pessoas? Essa é a dúvida que paira.
Excelente essa resposta, professor. E é claro, uma situação como essa, claro, já passou, mas ela pode deixar lições importantes para a gente evitar, né, futuramente outros transtornos. Então, como consumidor, quando uma pessoa for viajar e um passageiro, né, ela vai acompanhada de um passageiro que tem aí uma necessidade especial, pode ser uma criança ou pode ser também um idoso. Quais os cuidados que ela deve tomar, principalmente em relação à escolha de um assento? Exatamente, porque é possível você reservar aquele assento com data predeterminada e que não ocorra um sorteio como comumente é feito. Então, no caso de pessoas com algum tipo de deficiência, de locomoção, de idade, saúde, obviamente terá prioridade no lugar que seja melhor para ela. Então, isso é um direito que as pessoas têm. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, o caso de overbooking, que nós chamamos tanto, né? O avião, ele para no outro aeroporto, né? E para ir para outro aeroporto. Então, existe uma confusão aqui, muitas vezes, de cadeiras. Também é possível ali uma negociação. Mas no caso, quem está nos assistindo, no caso de alguma situação vexatória, porque, a meu ver, é uma situação extremamente vexatória o que essa moça passou. Chamar a comissária de voo e falar exatamente o que está acontecendo. Porque a comissária, assim como os outros representantes daquele avião, tem autonomia e também tem a autoridade de poder exatamente informar como que será feito aquela situação. Então, no caso de conflito, como a Jennifer fez, não é à toa que ele está crescendo tanto nas redes sociais, porque as pessoas admiraram muito a atitude dela. Uma outra talvez até xingaria, brigaria. Ela não. Ela manteve a sua serenidade o tempo todo. Isso foi muito louvável. Então, por isso que as pessoas estão a seguindo, porque querem, obviamente, seguir exemplos como este, e não exemplos como a da mãe. Olha, e outra prática que infelizmente vem se tornando cada vez mais comum e também esse episódio traz como lição é filmar pessoas e depois postar nas redes sociais. É preciso tomar muito cuidado com isso, né, doutor? Nesse caso, por exemplo, quem gravou acabou saindo como vilã da história. Exatamente, belíssimo apontamento, Cleber. Belíssimo apontamento, porque hoje todos nós temos um celular com câmera. Ou seja, então vocês podem filmar basicamente tudo o que quiser, mas até a página 2, onde eu quero chegar com isso. Toda vez que nós infringimos os direitos de outros, esses outros, essa gente, ela pode mover uma ação contra a mãe, se ela provar que houve algum prejuízo à sua imagem. Mas como você frisou muito bem, Kleber, no caso a mãe está saindo como vilã, porque todo mundo está apoiando o caso da passageira Jennifer. Então eu quero passar para você, não é porque você está em posse, meu caro telespectador, de uma câmera, que você pode filmar e postar a hora que você quiser, porque isso pode trazer prejuízos inerentes à imagem da outra pessoa, assim como aproveitando o ensejo, Kleber, escrever em redes sociais sobre outras pessoas aquilo que você bem entender. Então muito cuidado, porque tudo isso pode se voltar contra você. E eu não sei os próximos passos, mas a Jennifer tem todo o direito de mover os meios judiciais contra essa mãe. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Gleibe Prete, ele que é professor em Direito, né? Professor de Direito. Gleibe, mais uma vez, muito obrigado pela participação, sempre acrescentando muito para o nosso telespectador. Grande abraço. Fico à disposição. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço a todos. Olha, a gente vai falar agora de outro caso que também ganhou destaque aí nos últimos dias. O policial militar que foi flagrado jogando um homem de uma ponte em São Paulo foi preso hoje, após prestar um depoimento. Vamos acompanhar aí os detalhes na reportagem. A Justiça Militar decretou a prisão do policial, apontado como o responsável por jogar um rapaz de uma ponte na zona sul de São Paulo no último domingo. O soldado da PM, Luan Felipe Alves Pereira, que já estava detido na Corregedoria da Polícia Militar e agora vai ficar preso no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. O policial foi flagrado atirando o rapaz da ponte, sem nenhum motivo ou resistência aparente. O caso aconteceu na Vila Clara, zona sul da capital, na noite de domingo, durante a dispersão de um baile funk. A vítima é o entregador Marcelo, de 25 anos. Ele caiu de cabeça de uma altura de 3 metros, teve ferimentos, mas passa bem. Marcelo recebeu ajuda de pessoas que moram na região. Indignado com o ocorrido, o pai do rapaz exigiu explicações das autoridades sobre o caso. Ele falou que seu filho é trabalhador e não tem passagem pela polícia.
O flagrante teve forte reação da sociedade civil e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, determinou o afastamento de 13 policiais que participaram da operação e assinou um pedido de investigação rigorosa. O PM, que arremessou o entregador, já foi indiciado por homicídio depois de uma ocorrência em que um homem foi morto com 12 tiros, no ano passado. Mas o caso foi arquivado após alegar legítima defesa durante troca de tiros. Luan trabalhava no batalhão de polícia de Diadema. Olha, mais uma notícia triste, né? 2 ônibus e uma carreta se envolveram em um acidente. Isso aconteceu lá na Bahia, em uma estrada. E segundo as autoridades, olha só esse número, 90 pessoas se envolveram nessa batida. Vamos ver. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 90 pessoas se envolveram nesse acidente, sendo que destas, ao menos 5 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas. Dos feridos, uma pessoa está em estado grave. O acidente foi entre 2 ônibus e uma carreta na BR-110 em Olindina. De acordo com informações, entre os mortos estão 2 homens, um de 51 e outro de 44 anos. As outras 3 vítimas são mulheres. Os veículos ficaram totalmente destruídos após o acidente. Bancos dos ônibus foram encontrados no meio da pista e a carga que era levada pela carreta se desprendeu da estrutura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 2 ônibus de turismo voltavam de Caruaru, em Pernambuco, e estavam vindo em direção aqui ao sul da Bahia. Já a carreta estava parada no acostamento da pista desde segunda-feira, o último dia 3. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava estacionada na pista devido a um incêndio que aconteceu no veículo. Olha, e no interior de São Paulo, um outro acidente deixou 4 mortos e 3 feridos na rodovia dos Bandeirantes. Em São Paulo, o grave acidente envolvendo pelo menos um caminhão e um carro aconteceu nesta madrugada na rodovia dos Bandeirantes, à altura de Jundiaí. Segundo informações da Artesp, que administra a rodovia, o caminhão que seguia pela 3ª faixa da Bandeirantes, quando na altura do quilômetro 55, entrou no acostamento e colidiu com um veículo que fazia obras no local. Outros 2 caminhões bateram, provocando um engavetamento que prensou o veículo menor. No total, 3 caminhões e um veículo se envolveram no acidente. Todas as faixas e o acostamento da rodovia foram interditados para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária fazerem o atendimento, formando um grande congestionamento na região. Olha, agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais hoje? Então nós vamos começar aí com uma história inusitada. 2 homens fizeram um assalto em clima natalino. Isso porque a dupla se vestiu de Papai Noel para furtar uma loja. Vamos ver. As imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma loja de eletrônicos foi assaltada por 2 homens vestidos de Papai Noel. Primeiro, a dupla chega em frente ao estabelecimento em um carro preto, analisam a loja e saem. Momentos depois voltam e estacionam o veículo. Com a ajuda de uma barra de ferro, um dos homens quebra a grade e o vidro e em seguida invadem a loja. Com sacos plásticos, a dupla pega diversos aparelhos eletrônicos. Mais de 30 celulares foram furtados. Um dos criminosos deixa alguns itens no carro e volta para a loja e quase cai ao escorregar nos cacos de vidro. E em seguida, a dupla foge. Vizinhos escutaram o barulho e acionaram a polícia, que investiga para identificar quem são os criminosos. Além disso, o dono da loja conta que essa não foi a primeira vez que passou por prejuízos com assaltos em seu estabelecimento. Olha, e agora uma história que vai deixar muita gente indignada. Isso porque uma campeã olímpica, ela foi suspensa das competições de hipismo após ser flagrada chicoteando o cavalo com o qual ela compete. Vamos ver aí esse vídeo realmente revoltante. A britânica Charlotte Dujardin
3 vezes medalha de ouro no adestramento, foi suspensa de todas as competições do hipismo por 1 ano. Ela foi filmada agredindo um cavalo inúmeras vezes com um chicote durante um treinamento. Por causa das imagens, a Federação Equestre Internacional suspendeu do jardim. A esportista só pode voltar a competir em julho de 2025. E antes mesmo de ser penalizada devido à repercussão negativa, a atleta decidiu abdicar de disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Além da punição, a federação aplicou uma multa de cerca de R$68 mil. O incidente aconteceu há 4 anos, mas o vídeo só veio a público em julho deste ano. A federal afirmou que essas sanções significativas são para servir de exemplo a qualquer um, independentemente do seu perfil, que se envolva em conduta que comprometa o bem-estar de um cavalo. Com isso, a entidade reafirma o comprometimento com o bem-estar equino e com seu papel como guardião dos cavalos. Realmente a gente assiste essas imagens aí e tem pena do cavalo, né? E a gente vai continuar falando de animais aqui e com outra história impressionante. Olha só, uma garça, ela está mobilizando veterinários, ambientalistas e a população da zona norte do Rio de Janeiro. O motivo é que ela engoliu um copo plástico e está com o objeto entalado na garganta. E se não for ajudada logo, corre o risco de morrer. Olha só a imagem. Uma garça está mobilizando veterinários, ambientalistas e a população. Ela engoliu um copo plástico que ficou entalado na garganta. As imagens do animal foram registradas no Rio Morto, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, um lugar bem difícil para resgate. A cena foi descoberta pelo médico veterinário Jefferson Pires. Ele é veterinário de animais selvagens. O médico tentou socorrer a garça da espécie moura, mas ela fugiu voando. Ele acionou a patrulha ambiental para o resgate da ave. O assunto tomou as redes sociais, chegando a profissionais do meio como ambiente e biólogos. A imagem da garça com um copo de plástico tocou o coração de muita gente que se uniram para salvá-la. Veterinários ambientalistas foram até o local, mas não conseguiram capturar a ave. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que está acompanhando o caso e pediu aos moradores que façam um novo chamado se a garça for vista novamente. Realmente, muita gente está sensibilizada com essa história. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o veterinário e biólogo Jefferson Pires. Boa tarde, Jefferson. Seja muito bem-vindo. Um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, tudo bom? E Jefferson, foi você, né, que viu a garça pela primeira vez nesta situação com um copo entalado na garganta. E eu queria que você contasse, né, como foi e também como essa história se tornou aí uma grande campanha de mobilização, como a gente viu aí na reportagem, para salvar o animal. Eu estava indo buscar a minha filha na escola e no caminho, né, que é ali pela estrada do Rio Morto, eu observei esse animal pousado no acostamento, parei o carro, desci, mas logo que ela me viu indo em direção a ela, ela já voou para o alto da árvore, né? Então, uma árvore que devia ter entre 12 a mais ou menos 15 metros de altura. Mas, infelizmente, eu não consegui pegar. Eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir efetivamente pegar. Olha, e você, como a gente apresentou, é especialista, conhece bem desse assunto. Então, nessa sua qualidade, eu quero que você fale também o risco que essa garça está enfrentando, né? Se continuar desse jeito, o que pode acontecer com ela? Então, infelizmente, tem grandes chances de ela ir a óbito. Ela não vai conseguir se alimentar, o alimento não vai conseguir passar pelo esôfago dela. Então, a gente, infelizmente, vai ter que aguardar ela ficar mal para ver se consegue se aproximar e capturar. Tá? O que eu imagino que vai acontecer com cerca de 5 dias após aí a gente ter visto. Né? Eu acredito, como ela estava muito bem, eu acredito que talvez tenha sido naquele dia que ela tenha ingerido. Então, mas está acompanhando o dia a dia, as pessoas estão tentando visualizar. A gente não conseguiu visualizar nem ontem, nem hoje,
mas está chovendo bastante. Então, torcer para amanhã fazer um dia melhor e quem sabe a gente conseguir novamente visualizar e talvez resgatar. Então, nessa condição, ela não consegue ingerir nenhum tipo de alimento? Não, infelizmente não consegue ingerir nada. E olha só, você falou também das buscas e é claro, há hoje um grande clamor, uma grande campanha para que tudo esse trabalho de resgate dê certo. Então eu queria que você falasse um pouco dessas buscas, o que vocês têm feito e qual é a grande dificuldade, levando em consideração os hábitos desse animal, da garça. Então, a gente tem ido todos os dias, várias vezes ao dia, né, até o local. As pessoas estão meio que se revezando. A patrulha ambiental também tem ido bastante, procurado, observado. E o que a gente está tentando fazer é somente observar por enquanto. No primeiro dia se tentou fazer algumas capturas, mas ela acabou se deslocando com uma certa velocidade. E a gente está evitando agora essa aproximação, porque senão daqui a pouco ela vai começar a ter medo de ficar nesse ponto e aí a gente vai perder o principal local onde que ela fica. Tá? É uma região muito alagada, onde ela pode voar para outras regiões onde que a gente provavelmente não teria nem acesso visual. Então, por enquanto, é somente aguardar e observar. Olha, pelo que você descreveu aí, é um trabalho muito delicado, né? É muito sensível, assustar ela é muito fácil e não existe nenhuma isca, nenhuma estratégia assim para atraí-la, pelo menos que você imagina assim de bate-pronto. Não, infelizmente a gente não existe isca, não tem nada que a gente consiga atrair. É somente aguardar mesmo. A área é muito alagada, com muita vegetação, então dificulta muito a aproximação. Tá certo, então. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e acredito que esse caso, apesar de toda a dificuldade aí, revela duas coisas. Primeiro, o esforço e valoriza o trabalho de vocês. E segundo, uma lição para a população, né? Não pode jogar lixo, descartar em qualquer lugar, porque isso traz consequências e consequências graves para a natureza, não é? Exatamente. É sempre um consumo consciente e um descarte correto. Isso que é o fundamental. Tá certo, então. Mais uma vez eu agradeço a participação do veterinário e biólogo Jefferson Pires. Muito obrigado pela sua participação. Bom, e agora, né? Como as festas de fim de ano estão chegando, muita gente, né? Vê dificuldade para seguir as dietas nessa época, afinal, a oferta de comidas é muito grande, tanto em qualidade como em quantidade, né? E por isso pouca gente consegue manter a disciplina. Vamos ver aí os detalhes com a Amanda Silva. As festas de fim de ano estão chegando e para muita gente é um momento difícil de seguir à risca a dieta. Uma pesquisa mostra que apenas 8% das pessoas conseguem controlar o apetite durante as comemorações. A pesquisa foi realizada com 400 pacientes nos meses de outubro e novembro por médicos da Associação Brasileira de Nutrologia. Apenas 8% dos entrevistados informaram que conseguem manter a dieta nessa época do ano, contra 37% que assumiram sair completamente da rotina. 55% dos pacientes entrevistados relataram que se permitem sair da dieta, mas buscam ter equilíbrio com a comida. Segundo a pesquisa, quanto mais tempo você fica na mesa, fica maior a disposição a exagerar, pela exposição à comida. Uma pessoa pode ficar de 1 a até mais de 6 horas petiscando. Para mais da metade dos entrevistados, a ceia de Natal é um momento calmo, tranquilo, mas outros se sentem infelizes. Isso porque se sentem culpados por ter exagerado na comida. Foi o que disseram 49% das pessoas. Muitas pessoas exageram nas festas de fim de ano e passam o ano seguinte inteiro tentando compensar os exageros. E segundo os médicos, caso você não tenha nenhuma restrição alimentar, é importante não proibir totalmente nenhum tipo de alimento ou bebida. É necessário entender que hábitos alimentares não mudam de uma hora para outra. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, é o Pedro Veraldi. E a gente vai falar agora, vai começar falando, né, do Campeonato Brasileiro, que ontem teve mais uma rodada decisiva, mas o título mesmo só sai no fim de semana. Não é isso, Pedro? Mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. Pois é, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A briga pelo título ficou para o último jogo. O Botafogo está a um empate de ser campeão brasileiro. E o Palmeiras só consegue o título em uma situação.
A briga pelo título ficou para a última rodada, mas o Fogão já está com uma mão na taça. O Botafogo tem 76 pontos e o Palmeiras 73. Mas além de terem 91,4% de chances de serem campeões, em 8 de 9 cenários, os cariocas ficam com o título. O Glorioso venceu o Internacional fora de casa e manteve os 3 pontos de distância para o vice-líder. E agora só precisa de uma vitória ou um empate para se sagrar campeão. Os cariocas enfrentam o São Paulo no Newton Santos e, desde que não seja derrotado, garante o seu 3º título do torneio nacional, independente do que aconteça entre Palmeiras e Fluminense. Já o Verdão vai precisar contar com a sorte e torcer para o rival se quiser ser tricampeão seguido. O Alviverde precisa vencer o Fluminense e contar com uma derrota do Botafogo, pois nesse cenário empatariam em pontos e os paulistas seriam campeões pelo número de vitórias. Olha, e os últimos jogos aí, o último jogo de cada time vai ser bem diferente, tanto para Palmeiras quanto para o Botafogo, não é, Pedro? São sim, Kleber. O time carioca enfrenta o São Paulo sem nenhuma pretensão no campeonato e com um recorde que não quer ser quebrado. O São Paulo é o único clube na história dos pontos corridos que foi tricampeão brasileiro seguido e não quer que o Palmeiras, que é um dos maiores rivais, consiga o mesmo feito, já que é o atual bicampeão. O Alviverde vai jogar contra o Fluminense, que se não vencer hoje do Cuiabá, chega na última rodada com chance de ser rebaixado. Vamos conferir. O São Paulo vai poupar titulares no seu último compromisso no Campeonato Brasileiro de 2024. O técnico Luiz Ubeldia quer poupar o craque Lucas Moura e alguns outros titulares que estejam desgastados no duelo contra o líder Botafogo. Isso porque o treinador admitiu que já está pensando no planejamento do ano que vem e quer que os jogadores tenham férias para não iniciar em 2025 com o pé esquerdo, já que a partir do final de janeiro ou meados de janeiro terão partidas importantes. Lucas Moura vem numa sequência de 13 partidas como titular. O último jogo que ele ficou fora foi na vitória por 2-1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, em 15 de setembro. A decisão de Zubeldia em escalar um time alternativo também passa pelo fato de ter escalado um time quase que completo contra o Juventude, que terminou com a derrota em casa por 2-1. Os paulistas serão uma via decisiva no título, já que caso percam ou empatem com o Botafogo, o título fica com os cariocas. E em caso de vitória do Tricolor e vitória do Palmeiras, o título fica com o Alviverde. São Paulo e Botafogo se enfrentam no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Newton Santos. Olha, e para finalizar o esporte, a gente lembra que acontece neste momento o sorteio do Mundial de Clubes da FIFA. E no Jornal das 18h30 a gente vai trazer a cobertura completa, né, Pedro? Isso mesmo. Às 18h30 a gente mostra qual vai ser os grupos dos 4 times brasileiros: o Fluminense, o Palmeiras, o Flamengo e o atual campeão da Libertadores, o Botafogo. A gente já pode dizer que o Flamengo enfrenta o Chelsea, é o único que a gente sabe até o momento. Mas às 18h30 a gente faz a cobertura completa do sorteio do Mundial. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Até mais. Até mais, Kleber. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.